Olá, essa é a 10ª aula do nosso curso de Gestão de Conflitos. Nessa aula, nós veremos os conflitos como oportunidades, oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento. Quando nós consideramos um conflito como uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento, nós permitimos que a nossa percepção se amplie. E, portanto, surgem destaques em aspectos positivos das inúmeras situações conflituosas. Nós já mencionamos isso no começo desse curso, quando nós fizemos o teste para reflexão lá na primeira aula. Então, o quanto é importante nós ampliarmos a nossa compreensão de um conflito para vê-lo como oportunidade de aprendermos muitas coisas e de nos desenvolvermos. E, portanto, vamos caminhar em cima dessa ideia na aula de hoje. Quando nós conseguimos fazê-lo, elementos que anteriormente só eram vistos como desagradáveis, como coisas que nos incomodavam, nos causavam aborrecimento, tornam-se elementos capazes de agregar valor. Então, em outras palavras, o que antes era apenas perda, agora passa a ser visto também como ganho, como algo valioso, algo que tem valor, portanto, precisa ser valorizado. Se o sujeito, se você, se eu, se cada um de nós aprende coisas importantes através de uma experiência de conflito, nós temos claramente duas alternativas. Ou nós destacamos apenas os elementos que nos aborrecem e deixamos em segundo plano as aprendizagens, ou nós fazemos o contrário. Nós destacamos as aprendizagens e nós deixamos em segundo plano os aborrecimentos. Caso a escolha seja a primeira, ou seja, destacar os aborrecimentos, inevitavelmente você ficará remoendo memórias negativas, não terá benefício algum daquele conflito, tanto no seu presente quanto no seu futuro. A sensação que surge é de perda, e perda completa, porque você não consegue identificar ganho algum. E a imagem que surge muito forte na minha memória é desse personagem, a hiena, o Hardy. Não sei se você já ouviu, se você o conhece. A minha geração cresceu assistindo esse personagem nos desenhos da antiga TV fechada. Essa hiena Hardy, ela se lamentava de tudo. Então ela tinha frases famosas: ó vida, ó céus, ó que azar, eu sabia que ia dar errado. E eu trago esse personagem, essa hiena pessimista, como um símbolo das pessoas que escolhem jogar o seu foco nos conflitos, nos aborrecimentos, no que deu errado, no que foi perdido. E não há muita sombra de dúvida na minha forma de enxergar a questão que a segunda opção, a opção que nos indica valorizarmos as aprendizagens advindas de um conflito, como a grande escolha, né? E quando nós decidimos por essa escolha, inevitavelmente nós lançamos os aborrecimentos, as perdas, para um segundo plano. Portanto, a opção é não dar destaque às memórias negativas da situação de conflito e não permanecer se remoendo. O foco está naquilo que aprendemos e que permitirá avanço em todos os campos, nas relações com os demais, no trabalho, na vida familiar, na vida social. Essa é uma decisão importante diante de uma situação de conflito. Olhá-la como uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Existe, inclusive, um outro aspecto que também é importante.
o X da questão, o ponto de análise, não pode estar no passado. Ele tem que estar no presente e no futuro. Por quê? Porque é no dia de hoje e nos dias que virão que as coisas que não estão corretas, que não estão bem, podem ser alteradas, podem ser corrigidas, aperfeiçoadas e, portanto, realizadas num patamar de qualidade superior. Os aborrecimentos, as situações desagradáveis que porventura sejam vividas, elas devem ficar no seu devido lugar, no passado. O passado é o passado, já aconteceu. É somente a partir do momento presente em que novas ações são possíveis. Então, é necessário um ajuste de foco para o tempo e para o alvo certos, o dia de hoje e os dias que virão. Porque é justamente nos dias de hoje e nos dias que virão que as aprendizagens podem ser aplicadas e podemos colher frutos, podemos obter benefícios dessas aprendizagens. Então, ao ajustar o foco para o tempo e o alvo certos, a sensação que surge é de ganho, porque se projetam novas ações baseadas nas aprendizagens anteriores. Portanto, quando você perceber o desentendimento e um conflito nascendo, lembre que ficar remoendo o que gerou o desentendimento não ajuda a resolvê-lo. Então, a nossa sugestão é que você procure olhar qual o ruído de comunicação que pode ser corrigido e evitado de hoje em diante. Assim, você retira a aprendizagem do conflito e avança. Esse é um foco importante da tua aprendizagem no presente e para o futuro. E já que falamos de desentendimento, e você já sabe que é a primeira fase de um conflito, vamos falar da controvérsia. Quando perceber uma controvérsia, lembre que ficar remoendo o que a gerou também não te ajuda a resolvê-la. Então, busque identificar em quais pontos há discordâncias entre as partes e como construir concordâncias. Esse é um foco importantíssimo de aprendizagem no presente e para o futuro. E avançando para a terceira etapa de um conflito, quando perceber uma disputa, lembre que ficar remoendo o que gerou a disputa também não vai te ajudar a resolvê-la. Então, analise em quais pontos as partes estão radicalizando, estão se afastando e de que maneira seria possível desarmá-las e construir reaproximações. Esse é o foco que realmente importa de aprendizagem no presente para o futuro. E, finalmente, chegando na quarta fase dos conflitos, as manifestações de violência, embora elas sejam evidentemente pesarosas, lembre que somente lamentar o que gerou a violência não ajuda a resolvê-la. Então, prepare-se para atuar com serenidade e firmeza de propósitos enquanto inicia a reconstrução da relação entre os envolvidos. Em todas as situações conflituosas, elabore um mapa de todo o processo. O mapa pode ser um mapa mental, pode ser uma lista com tópicos, pode ser um gráfico, uma forma, enfim, de registro com a qual você se sinta confortável. Elabore esse mapa de tudo que aconteceu no conflito. Registre os primeiros sinais de desentendimentos, anote as versões contrárias, as controvérsias, e tente destacar as similaridades existentes entre as partes, se existem pontos em que elas olham para a mesma direção, em que elas estão mais próximas. Portanto, minimize a distância de perspectivas entre as partes, desconstrua a imagem de antagonistas, tente fazer as partes enxergarem que existem pontos em comum, interesses em comum, pontos de aproximação. Considere com eles os aspectos de ganho recíproco, quais são os elementos de ganho quando as partes conseguirem superar o conflito. Valorize as aprendizagens e atue com serenidade e, como eu falei, firmeza de propósitos. O mapa do processo do conflito é uma ferramenta simples e é didática, cujo potencial você não deve menosprezar. Então, lembre sempre de usá-la enquanto uma ferramenta importante para te ajudar, não só na gestão do conflito, mas para retirar deles aprendizagens e pontos de desenvolvimento.
Queria destacar que as pessoas têm insights fabulosos sobre como superar as dificuldades e encaminhar a solução dos conflitos quando olham os mapas. Essa foi a nossa 10ª aula, a aula na qual nós falamos do conflito como oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Nós estamos chegando na reta quase final desse curso, agora faltam poucas aulas. Eu espero você, portanto, na 11ª aula do curso. Foi um prazer estar contigo aqui. Um abraço.